Olá, olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Meu nome é Cid Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres, colaborador do blog Feminário Conexões e também colaborador da revista cultural De Parle. Estamos começando mais um Essas Mulheres. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa convidada é a escritora e jornalista Luciana Aquino, que está lançando o seu livro A Lenda da Menina Má. Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui, então, já chamar a nossa convidada. Olá, olá. Olá. Ah, Tá me ouvindo? eu estou te ouvindo sim. Ah, então tá bom. Boa Tô tentando me, noite. aje- Tô tentando me ajeitar aqui. Só um minutinho. Fica à vontade. Aí, tá legal assim? Tá legal. Boa noite, Luciana. Tudo bem com você? Tudo. Levei um susto hoje no final da tarde. Tenho até que falar para os seus telespectadores aí, né? Os nossos ouvintes também. Levei um susto, engasguei hoje à tarde. Estou me recuperando. Avisei o meu amigo agora, né, na última hora, nos 45 do segundo tempo, mas tô melhor. Estou me recuperando, né, de uma doença muito difícil, que a gente vai falar um pouquinho do livro e dessa doença, Uhum. mas estou muito otimista, né, de que vou estar curada daqui 5 anos, vou estar com, com a cura definitiva, né? Uhum. Que bom, Luciana. Estou muito feliz de recebê-la aqui no Essas Mulheres, viu? Agradeço demais a sua presença aqui e seja bem-vinda ao Essas Mulheres. Você, Cisne, é um grande incentivador da escrita feminina no país. Eu sempre indico, né, às minhas amigas escritoras o seu programa, porque você tem um carinho com a temática feminina muito grande, né? Nós estamos falando de igualdade, né? Nós não estamos falando de feminismo, mas nós estamos falando de sororidade quando entre mulheres, né? O que às vezes falta, essa irmandade ainda entre as mulheres, né? Se fala muito, mas na prática a gente vê pouco, né? Essa admiração, né, de uma mulher pela escrita de outra mulher, né? E você como homem, eu fico muito assim lisonjeada de ver o trabalho que você faz com a escrita feminina, né? Com as escritoras femininas nesse país. E esse espaço é muito importante para a gente poder debater, conhecer novas escritoras, conhecer a história, né, que você trabalha tão bem isso, né? A história de outras escritoras aí pelo Brasil afora que fizeram, né, história mesmo, né? Como a que você vai citar hoje, que eu gostei muito da história dela, viu? Obrigado, Luciana. É um trabalho que eu faço com o maior carinho, com o maior respeito, com a maior dedicação. Tenho certeza que eu aprendo muito com vocês, Gil. Para mim é uma satisfação, viu? E Luciana, você escreve? Eu queria até te perguntar isso. Você escreve? você escrevo? É. Escrevo algumas coisas aqui, escrevo. Tenho texto publicado em livros também. Tenho escrito aqui. Tenho que escrever mais, eu tenho que escrever mais aqui, tenho que começar a escrever mais. Esse ano começou um ano bem complicado para mim, com plano de saúde também, mas começar a Eu escrever mais, acompanhei. gosto de Nós escrever sim, é uma atividade que eu gosto estamos muito. muito bem firmes e fortes, né? É isso. Luciana, eu gosto de começar minhas lives sempre que é possível, né? Depende da onde é que o convidado aqui é escritora também, ler alguma coisa que elas leram, sabe? É uma espécie de cartão de Uhum. visita, eu gosto de chamar assim. Aí eu separei aqui dois textos seus aqui, se você me permitir, eu gostaria de ler. Claro, fico lisonjeada. Bom, então, o primeiro que eu separei aqui é Mosaico, o olhar dos milagres. Eu vivo milagres todos os dias.
Renasço das forças que durante anos escondi em meu interior. Será que errei muito? E com cada caco que deixei das taças que quebrei, comemorando o que era passageiro, hoje formei um mosaico que chamo de vida. Vimos de ponta cabeça e não tem como pagar cada momento, cada sorriso, cada lágrima caída, com dinheiro algum. Falta-me algo em espírito que tento alinhar ao que virá, algo que tento imaginar. Será que existiu? Será que existirá? Perdoe ser irmão de coração. Agradeça a cada dia uma agonia, uma rebeldia, uma nostalgia. Mas agradeça. Desça desse pedestal que não te pertence, nem a ninguém. Aprenda, compreenda. Entenda a dor do outro, para entender os erros de outrora. Onde estão todos agora? Presos, tentando montar o quebra-cabeça. Que lindo, Luciana. Que lindo. Quebra-cabeça que é a vida, né? Até me emociona, porque quando eu escrevi o Para Além do Meu Olhar, eu não sabia o que eu viria ainda passar, né? E o último capítulo do Para Além do Meu Olhar, que a gente já até conversou sobre o livro e tudo na época do lançamento, era justamente o olhar esse olhar, é o olhar das incertezas. Olha que legal. Eu estava, no finalzinho do livro, eu tinha que escrever sobre as incertezas, porque o nosso futuro só a Deus pertence mesmo. Mas a nossa vida são esses cacos que a gente tem que, né, das taças que a gente quebrou, das intempéries que a gente passou, né, dos problemas que vêm, que vão. Algumas pessoas talvez não consigam juntar esses cacos e montar um mosaico, né, fazer arte, né, se tornar fênix de novo, renascer das cinzas, né? A Lenda da Menina Má, esse livro que a gente vai falar hoje, é um renascimento meu, eu acho, das cinzas. Falar da maldade humana é muito complicado, porque até os filósofos, né, brigam entre si, alguns nem acreditam, né, que o ser humano pode nascer mal, né? Rousseau mesmo dizia, né, não sei se as pessoas ainda lembram do Descartes, do Rousseau, né, do iluminismo, o Rousseau falava que o ser humano ele nasceu bom, né, ele se torna mal pelo meio que ele vive, né? E é sobre esse julgamento, sobre essa crítica tão cruel, né, desse mundo tão chato que nós estamos vivendo, né, onde as pessoas julgam pela aparência, né, julgam porque acham que a pessoa é daquela forma. E esse achismo, essas críticas, o poder da palavra é uma coisa que machuca e que pode levar uma pessoa até, né, a uma tragédia mesmo, né? A gente vê quantas pessoas aí perdendo sua vida, né, se matando, no caso, né, por depressão, né? E depressão é uma coisa muito séria, né? Então, falar da maldade é muito complicado. Sim. Aí eu separei outro texto seu aqui, também do mesmo livro. Gratidão, olhar da aceitação. A gratidão é um sentimento puro. Nela, firma o alicerce da vida. E a cada dia uma nova história se escreve. Uma cicatriz se fecha em cada ferida. Um clarão se abre no futuro obscuro. Trago nos olhos uma prece. De dias de paz e alegria. Meu sorriso permanece intacto. É meu mudo, é de fato. O olhar sorri também. Oro por todos que um dia feri. Peço perdão. Humildemente aprendo a usar este nobre sentimento. Fecho os olhos e vou dormir. Vem-me um alento. Sinto Deus ao meu lado, aqui e ali, e ele sussurra baixinho. Bom trabalho, mulher, e eu dormir em paz. Que lindo, parabéns, Luciana. Muito bom começar a ler os textos maravilhosos, viu? Ó, Para Além do Olhar que não conhece, ó, livro lindo da Luciana. E o que eu mais fiquei assim, muito feliz com esse livro, que é um livro que a gente lançou em plena pandemia, né? E já chegamos a mais de 500 leitores. Então, isso para uma... Né, eu falo iniciante porque tem
12 anos que eu escrevo, né? Eu me tornei escritora aos 40 anos de idade. Eu tenho 52 anos, muito bem vividos, né? Mas eu tive coragem mesmo de escrever o meu livro aos 40 anos. E desabrochar, né, essa escritora que estava aí escondidinha, né, desde a infância, que gostava de poesia, gostava de Olavo Bilac, Humberto de Campos, o parnasianismo, a métrica perfeita, e colocar os poemas, as crônicas, os contos, né, num livro que é meu. Isso não tem dinheiro que pague, né? E nesses 12 anos já foram 5 livros, e recentemente, muita gente não sabe, mas eu produzi, além da menina, a lenda da menina má, eu produzi mais 2 livros em 6 meses. Então, assim, eu acho que é um dom divino, né? Que a gente tem que saber como escritora, como escrita feminina, entender, né? E aproveitar, enquanto estamos vivos, né? Não é por causa do câncer em si, né? Eu tive um câncer no ano passado, há 10 meses fiz a última cirurgia, estou curada, né? Preciso passar pela remissão, né? Os 5 anos que a gente precisa de um oncologista lá para monitorar, mas me sinto muito abençoada, sabe? Por ter tido essa chance, assim, de me reviver através da minha escrita. E a Lenda da Menina Má, ela tem emocionado muitos dos meus leitores. Alguns já estão recebendo os livros em casa, apesar do lançamento ser no próximo dia 22, Sidney, mas alguns leitores até de outros estados já estão recebendo o livro. E eu tenho até ficado um pouco assim, como é que eu falo? Um pouco assustada, porque os meus leitores adultos, que é um livro infanto-juvenil, eles têm sentido muito a Menina Má na vida deles, sabe? E eu já vi algumas leitoras se refletindo na Menina Má, sabe? Achando e me contando que elas se identificaram com a Menina Má, que elas são a Menina Má, que elas foram a Menina Má em algum momento da vida delas. Isso é muito louco, né? É muito louco, assim, você sentir que a sua escrita, a sua história, o que você, né, de certa forma, inventou, né, mas tem um porquê, né, tem os porquês, ele chegue, né, nos leitores de todas as idades, né. Eu estou vendo aí, ó, Sidney, as minhas amigas escritoras, a Júnia Paixão, grande escritora mineira, viu? Tem Júnia muita Paixão, gente boa boa. noite, seja bem-vinda. As amigas que estão entrando aí do jornalismo, aos pouquinhos, né? A gente fez o convite com o maior carinho, né? Para que as pessoas pudessem assistir essa live ao vivo. É claro que essa coisa do trânsito, né? Do dia a dia corrida, a gente até entende. E como fica gravada, eles não vão perder essa oportunidade de conhecer um pouquinho de nós dois, né? Aproveitando que você falou da Júnia Paixão, deixa eu dar aqui uma boa noite para Maria Luísa Kuhn, que é escritora também. Maravilhosa, Eu vi a postagem dela que é um cara hoje. muito sério, um político seríssimo. Uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Alfredo, seja bem-vindo. José Neto, seja bem-vindo. A Maria Luísa Brasil, que é escritora, boa noite. Deu um bom prazer aqui para você também. Seja bem-vinda, Maria Luísa, obrigado. A Maria do Carmo Silva, que é escritora, poeta baiana, professora também, deu aqui uma boa noite, saudações fraterna e literária para a gente. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Que legal. Vamos conhecer um pouco mais da Luciana, para quem não conhece. Está conhecendo a Luciana Aquino, uma autora mineira, tá? Nasceu em Belo Horizonte, né, Luciana? Isso. Mineirinha, de Belo Horizonte. Do pão de queijo? Do pão de queijo, do cafezinho. Eu gosto do cafezinho bem feito na hora só, cafezinho passado, assim, de garrafa, eu não gosto, não. Tem que ser feito na hora. Então, lá, Luciana Aquino, autora mineira, e carrega em seus textos a alma alada da mulher que se liberta através do poder das palavras e a magia dos seus livros. Ela é autora de 5 obras, Atrás da Letra, de 2011, Os Encantos de Minas, de 2012, que virou diário de bordo. A Luciana foi homenageada por uma multinacional americana presente em mais de 120 países como a representante
dos valores da literatura mineira. Olha só que legal. A Rainha Azul e Seu Reino Atrapalhado, outro livro dela, de 2013. Para Além do Meu Olhar, esse livro que eu mostrei para vocês aqui, um livro maravilhoso. E também o livro que está lançando agora, né? A Lenda da Menina Má, que é um conto fantástico. Deixa eu te mostrar, ó. Não sei se aqui, ó, essa capa, o livro. Capa linda. Eu vou mostrar um pouquinho. Eu vou mostrar só um pouquinho. O livro, ele foi todo feito em aquarela, em aquarela digital. Cara, que legal. A ilustradora é pernambucana. E eu a conheci, tá dando para ver? Tá dando para ver? Tá. Eu a conheci pelo Instagram e eu falei com ela, você tem que desenhar a minha menina má, né? Você tem que materializar essa menina má para mim. E surgiram até outras propostas de outras ilustradoras, mas eu falei assim, não, Deus vai me mandar a menina má. E aí eu conversando pelo Instagram com essas amizades que a gente tem, né? E eu me encantei com o desenho dela. Ela chama Renata Saturno, é pernambucana de Recife. E fiz a proposta para ela. Eu falei, você quer desenhar a minha menina má? E assim, eu deixei carta branca para ela. É como se eu já tivesse sonhado com esses desenhos, né? Com essas ilustrações. Então, foi muito emocionante. Assim, eu falo que você fazer um livro hoje no nosso país não é uma tarefa fácil, né? É tudo muito caro. As editoras são caras, né? Para você rodar os livros. O ilustrador, ele tem o valor dele que a gente tem que, né? Dar todo o crédito, né? A revisão. Então, assim, eu falo que é um parto, né? Todo livro que nasce é um filho mesmo, livro que está ali nascendo com as nossas dores, com as nossas aflições, né? As pessoas não têm ideia de como é complexo, né, o nascimento de um livro, né? Desde a concepção do texto mesmo, das ideias, das ilustrações casarem, né, com a história. E a Lenda da Menina Má, o Sidney, ele é um livro que traz muita reflexão para as nossas crianças e principalmente para os adolescentes. Né? Eu, como mãe, a gente sabe como é difícil, né, a criação hoje em dia. E trata-se de uma menina que chama Séfora, e Séfora significa pássaro, né, pequeno pássaro, e que ela nasce num ambiente não muito favorável. Né? E ela cresce com invenções, com muitos contos, com muitas histórias que não eram verdades, mas ela acredita naquilo, né? Porque ela era uma criança que vivia dentro de um quarto, trancada, ela era prisioneira da maldade humana. E aí, com o tempo, muitas coisas vão acontecendo, né? Nesse reino, né? As críticas, os julgamentos, até que ela tenta se descobrir, se redescobrir, né? De uma outra forma. Que eu não posso contar porque é spoiler, né? Mas ela passa por momentos muito difíceis e ela realmente foi a menina má. Porque ela foi o que ensinaram para ela, o que contaram para ela, o meio que ela viveu. Então ela não podia se sentir outra coisa senão uma pessoa muito, muito má mesmo. Mas no fundo ela era linda, linda de aparência, né? Só que ela não tinha um espelho para poder se olhar, né? Para poder ver a beleza dela, não só a exterior, mas a interior. Então é um livro, é uma lenda, é um conto fantástico, é uma fábula que traz muitas reflexões para o que a gente vive no nosso dia a dia. Porque eu quis colocar, por exemplo, eu tenho um filho que ele é engenheiro de softwares, muito inteligente. Mas ele fica a maior parte do tempo na frente de um computador. E a gente, como mãe, nos tempos modernos, a gente se questiona muito se ele está vivendo, né? Que tipo... Eu sei que nós estamos em outra geração, novas tecnologias e tudo, mas nós, ainda como pais, nós nos questionamos, né? Cadê a felicidade deles? A felicidade é só aquela tela, é só
uma tela de celular, né? Se não existe algo mais do que aquilo, porque nós vivenciamos uma outra época, né? Uma época de jogar bola na rua, né? De brincar de boneca, que talvez não vá voltar nunca mais, né? É outros tempos, né? Mas é um livro que eu estou sentindo pelos leitores que já estão recebendo, que ele tem mexido muito com o psicológico de muitas pessoas. Que ele tem... eu acho que a lição, a moral da história, né? Que no final tem a moral da história que eu quis trazer, eu acho que ela deu certo. E o mais bonito desse livro, que eu queria ponderar aqui, eu não posso deixar de falar com você, é que Deus me mandou que eu não tivesse lucro com esse livro. Por quê? Por gratidão. Você leu justamente o meu texto aí que fala de gratidão. Então, a primeira edição desse livro, nós rodamos 200 livros. Foi o que o meu dinheiro deu para fazer em termos de impressão. E 30% do lucro desse livro, que seria a minha parte, eu estou doando todo para um instituto, que chama Instituto Acolher BH, aqui em Belo Horizonte, um instituto pequenininho, mas que ampara 52 famílias com crianças e adolescentes em tratamento de câncer. Então, como eu estive do lado de lá, né, eu vi essa palavra que é muito difícil, essa doença que nos tira o eixo, né, abre um buraco, você acha que você vai morrer, né, e não é bem assim. Isso depende muito da fé, do foco, da força da pessoa, né, da esperança, né? Eu queria trazer para essas crianças que estão ainda lutando pela vida, né, crianças de 2 anos, de adolescentes de 11, 12 anos, que estão, infelizmente, né, vivenciando a dor dessa doença, que, através do meu livro, eles possam ter uma alimentação especial, ter um amparo, né? É claro que é muito pouco, é muito pouco, mas eu já, com os livros que eu já vendi até o momento, e eu já estou quase esgotando os livros, fico muito feliz por isso, eu já consegui comprar 22 latas de um leite muito especial, né? São leites caros, leites que custam na faixa de R$ 70 uma lata de 400 gramas. E eu fico muito feliz de poder estar abençoando essas pessoas com esse livro, né? Com essa história, com essa doação que eu estou fazendo de coração. E a partir do momento que acabar essa primeira edição, o livro já está, né, à disposição em todas as plataformas digitais do país. Eu e a editora conseguimos colocar nas principais plataformas de venda do país, então está na Magazine Luiza, na Americanas, na Amazon. Então as pessoas vão poder comprar de qualquer lugar do Brasil o livro, né? E eles entregam em casa. Já tem no formato e-book, que para mim é uma novidade, porque eu prefiro o livro impresso, né? Eu sou das antigas que gosta do livro, da cor, do colorido, né? Eu também. Pois é, mas a gente tem a versão já no e-book, né, com essa editora, uma editora aqui de Minas Gerais, da Serra do Cipó ali, de Jabuticatubas, que eu gostaria muito de falar dessa editora, uma editora pequena, mas que tem um potencial maravilhoso, tem um cuidado com o autor, chama Arte Impressa Editora. Queria muito agradecer a Leninha, que é a chefe, a editora-chefe, que me tratou com o maior carinho do mundo e entendeu, né, os meus momentos de tristeza, de agonia em relação ao tratamento, ao câncer, a minha aflição desse livro ficar pronto, como se né, alguma coisa fosse acontecer, mas não aconteceu e nem vai acontecer, né? Nós estamos curados, né, em nome de Jesus, em nome de Deus. E me incentivou a escrever mais esses outros 2 livros. Um eu não posso falar o nome ainda, porque eu estou participando de um concurso nacional. E quero muito voltar aqui para falar que eu ganhei, porque eu estou sentindo que eu vou ganhar. Tá. Porque Deus... Estamos torcendo. Eu escrevi um livro de 52 páginas de poesia em 28 horas. 28 horas. Eu recebi
28 horas. Eu recebi um espírito, só pode ser, que me fez escrever assim loucamente, desesperadamente, uma história forte, pesada, em forma de poesia. E aí eu estou participando desse concurso e fiz um outro livro que trata da deficiência, mas com outro olhar. São 3 crianças deficientes, que têm alguma deficiência, né? Então, uma tem o autismo, a outra tem a síndrome de Down, o outro tem uma doença muito rara. E eu trato a história dessas crianças que acontece lá na França, e eu não inventei a história, na verdade. Eu peguei todos os locais, a floresta que existe na França e tudo, me coloquei como repórter dentro desse livro e conta a história de uma forma mais delicada sobre como a gente deve tratar as crianças especiais, né? E como elas são especiais. Esse livro deve ser o meu próximo livro, se Deus quiser, depois da Menina Má. É um livro também que eu quero que chegue nas escolas, né? Para ser tratado de uma forma importante, assim, de reflexão com as crianças, né? Com a questão da discriminação, né? Da igualdade, né? E vou aproveitando essas temáticas que Deus vai me abrindo, assim, essa luz que Deus vai me dando, e vou me reinventando, né? Eu falo que eu sou um pouco fênix mesmo, né? Eu vou renascendo das cinzas mesmo, assim, em termos de saúde. Agora, hoje eu até falei com você que eu separei aqui, eu sou fã de 2 grandes escritoras. Uma é a Flor Bela Espanca, que é uma escritora portuguesa, não sei se as pessoas conhecem, né? Maravilhosa. E a outra é a Clarice Lispector. Todas duas têm temperamentos muito fortes e eram um pouco depressivas, né? Eu não sei se vocês sabem o fim da história das duas, mas a Flor Bela, ela tentou suicídio por 3 vezes, na terceira vez ela foi embora com 33 anos de idade. E ela deixou poesias, assim, fantásticas, né? Dentro do parnasianismo, dentro da métrica perfeita, ela deixou, assim, poemas muito fortes, né? E sobre o feminismo, sobre o feminino, sobre a dor, né? De amar e não ser amada. E a Clarice também era de uma fortaleza, e aí eu fiquei assustada, porque eu não lembrava disso. A Clarice, ela faleceu de câncer de ovário. Aos 56 anos, na verdade, ela morreu um dia antes dela fazer 57 anos. Muito jovem, né? Uma mulher muito questionadora, com textos muito fortes para a época, né? Ucraniana, né? E depois se considerava pernambucana, porque ela veio para o Brasil fugindo, né? De tudo que eles passaram. E aí eu peguei e falei assim, eu vou separar 2 textos, porque eu gosto muito de declamar, você sabe, né? Eu falei assim, que falam um pouquinho da maldade. Se você me permitir, a Flor Bela Espanca escreveu uma vez assim, lágrimas ocultas. Se me ponho a cismar em outras eras, em que ri e cantei, em que era querida, parece-me que foi outras esferas, parece-me que foi numa outra vida. E a minha triste boca dolorida, que dantes tinha o rir das primaveras, esbate as linhas graves e severas e cai num abandono de esquecida. E fico pensativa, olhando o vago, tomando a brandura plácima de um lago, o meu rosto de monja de marfim, e as lágrimas que choram, branca e calma. Ninguém a vê brotar dentro da alma, ninguém a vê cair dentro de mim. Que lindo, que lindo. Que lindo. Esse texto fala justamente desse sofrimento, né? Porque eu falo que você que usa muita temática do feminino, né? Nós ainda como escritores ainda temos muito que crescer, né? Eu acho que a gente está brigando ainda muito nesse crescimento profissional,
Esses dias a gente teve um encontro aqui em Belo Horizonte, na verdade, um ano passado, foi em pleno Dia dos Namorados, olha para você ver. E aí, mais de 200 escritoras mineiras se encontraram na Praça da Liberdade para tirar uma foto histórica. E essa foto histórica ela foi replicada em várias cidades, capitais e cidades do país, e até de fora do país. Foi um movimento para mostrar que nós existimos. E qual foi o nosso susto, meu e de outras escritoras, de saber que existiam tantas, sabe? Porque a gente sempre vê falar nas escolas, mesmo no noticiário, os mesmos escritores, né? São sempre os mesmos. E as escritoras femininas são sempre as mesmas. E cadê a nova escrita? Cadê os novos escritores? Cadê esse espaço para que a gente possa, né, se firmar, né? Colocar a carinha aqui e falar, olha, eu quero ser lembrada, né? Eu quero ser lembrada por um poema bonito, por um livro bacana que eu escrevi, né? Talvez daqui 100 anos e tal. Mas eu acho que falta muito ainda entre as mulheres essa sororidade, assim. Eu acho que falta ainda muito essa parceria, sabe? A gente ainda está muito massacrada ainda, medrosas. Então, sim, sabe? Pode até alguém brigar com a gente, mas eu acho que a gente tem muita... Em relação até aos dias atuais, as meninas estão se educando, estão procurando, né, a educação e a formação mais do que os meninos. A gente vê, às vezes, muitos meninos indo para o caminho errado, ou não escolhendo o caminho da formação, da educação, da escola, né? E a mulher, ela tem um engajamento, às vezes, maior, ela leva mais a sério, né, a faculdade, no pós, no doutorado, apesar de sermos muito poucas ainda, né? Mas eu acho que ainda falta muito esse crescimento nosso, assim, esse empoderamento para a gente achar que a gente pode, que a gente escreve bem, que a gente é igual, não é melhor do que um homem, que a gente é igual, né? Que a gente teria que estar numa sociedade mais equilibrada, né, em todos os sentidos, que eu acho que ainda há um desequilíbrio muito grande, né? Esses dias eu escrevi sobre o feminicídio, né, sobre o machismo, sobre a misoginia, e é uma coisa tão triste de se escrever, né? Tão triste da gente falar. E você, se não me engano, você ia falar da Ítala Silva, né? E eu queria só deixar você falar, mas eu queria te dizer o seguinte, que eu não conhecia a história dela, que eu fiquei fascinada e que eu me identifiquei muito com ela, apesar dela ser nordestina, mas naquela época ela se tornar uma médica e escrever para jornais, né? Como você vai contar aí, falando do feminino, falando do analfabetismo, da importância da escolaridade, da importância das mulheres estarem presentes à frente. Naquela época, isso era muito, muito para frente para uma mulher, né? E como nós temos, isso que eu acho bacana no seu trabalho, como nós temos mulheres maravilhosas na história da escrita feminina no Brasil. E como isso às vezes fica perdido lá nos livros, né? E precisa de alguém como você e de outros historiadores, pessoas que realmente se interessam em colocar, em contar essas histórias, né? Em falar que elas são de carne e osso, igual, por exemplo, Clarice morreu jovem, Flor Bela morreu jovem, né? E nós temos outras aí que morreram com quase 100 anos, né? E fizeram um trabalho maravilhoso, mas somos muito poucas. Eu quero viver até 100, tá? Tá bom. Obrigado. Que delícia te ouvir, viu, Luciana? É muito bom te ouvir, viu? Uma delícia, um aprendizado, uma maravilha te ouvir, muito gostoso. Mas eu acho que não deixa você falar, tadinho. Não deixa você falar, não. Essa menina fala demais. Deixa eu dar
Aqui um alô para Silva Grijó, que é a escritora, contadora de história lá do Amazonas, de Manaus, seja bem-vinda. Sandra Modesta, escritora, seja bem-vinda também. Teve aqui uma mensagem de a Fátima Cabaleiro, que é minha tia de Blumenau, seja bem-vinda, tia. A, o perfil Netali Leite escreveu aqui, você é um sucesso, amiga. Assina embaixo, concordo. A Maria Luísa Kuhn escreveu aqui, lindo vestuário de escrita. Verdade, Maria Luísa, obrigado pelo comentário. Bom, vamos falar então do Álbum das Mulheres, né? Você já deu uma puxada aí pra gente. O Álbum das Mulheres é um quadro que eu faço aqui, já é tradicional aqui dos lados, um quadro que eu adoro fazer. É um trabalho, mas é muito prazeroso ver o resultado, é delicioso fazer essa pesquisa, trazer essas mulheres, a história dessas mulheres, né? Porque a gente vive num mundo em que a história é sempre contada pelo homem, né? Homem branco. E falar dessas mulheres, o legado dessas mulheres é muito importante. Mulheres que acontece normalmente, né? Abrem portas, sempre colocando o pé na porta, senão quebrando a porta mesmo, né? Ou como disse ou como disse a Dora Lampert, minha convidada semana passada, quando eles não deixam passar pela porta, eles vão pela janela, né? Elas vão pela janela. Então, é importante falar tudo que elas fizeram, legado dessas mulheres. Eu comecei esse quadro com a minha conterrânea, a catarinense Atuane de Barros, que é uma mulher incrível, educadora, jornalista, escritora, deputada, a primeira deputada negra do Brasil, está na década de 30, uma história fabulosa. E passei com mulheres incríveis aqui. Pagu, Cecília Meirelles, Carolina Maria de Jesus, Leila Gonzalez, mulheres extraordinárias, que eu tive o prazer de falar aqui, Marielle Franco, mulheres extraordinárias. Na semana passada, eu falei de outra mulher incrível, a gaúcha Lila Ripoll, uma pianista, escritora, uma consciência social fantástica, uma história maravilhosa. Hoje eu vou ter o prazer de falar, como a Luciana já adiantou, da Ítala Silva, uma médica, podemos dizer que escritora também, que serve muito para jornal, fantástica, uma sergipana fantástica. Ela nasceu em outubro de 1897, no final do século XIX, veja você. Em 18 de outubro de 1897, faleceu em 1984, com 87 anos, no Rio de Janeiro. Aí. Nasceu em Aracaju, Sergipe, morreu no Rio de Janeiro. Era filha do Silvano Alto de Oliveira, que era militar do Exército, era considerado um herói da Guerra do Paraguai, lutou na Guerra do Paraguai, e da dona Martonila Silva de Oliveira, que infelizmente morreu muito nova, precocemente. Aí ela foi então para uma escola, um colégio interno, um colégio tradicional de Aracaju, colégio do Nosso Senhora de Luz, colégio religioso, interno, como aluno interna, né? Muito normal na época mandar as meninas para o colégio interno, né? Ainda mais no caso de uma menina que era órfã, né, de mãe. Nesse colégio, depois ela cursou secundário em outro colégio tradicional de Aracaju, o Ateneu Sergipense, colégio tradicionalista, até hoje em atividade. Quando ela começou o colégio, já mostrou que ela não queria parar nos estudos, não, queria estudar. Sair daquele combo que tinha para as mulheres, que era só o quê? Estava só um pouquinho, olha lá, aí casava, ia servir o marido, cuidar dos filhos. Mulher não precisava estudar, não. Nessa época, a mulher não podia estudar, não precisava, era sempre uma desculpa do machismo. Então, ela fez esse colégio secundário no colégio Ateneu, no Ateneu Sergipense. Depois disso, ela cursou, foi graduada em Ciências e Letras, em 1914, em 1914, por aí. Ela se formou. Ela começou a dar aula, deu aula em curso noturno para meninos e mulheres, tal. Depois fez parte da Liga Sergipense contra o analfabetismo. Tá? Foi até a primeira secretária dessa liga, que foi muito importante contra o analfabetismo lá em Sergipe. Depois também deu aula na escola normal. Uma carreira fantástica como professora ela. Deu aula de física, química. Sabe que eu acho que ela foi muito à frente do tempo dela para falar sobre a educação sexual. Você pesquisou isso também, não pesquisou? Sim, vou falar assim. Desde cedo ela escrevia para os jornais lá de Sergipe, né? Abordava a educação, falava que as mulheres precisavam ser educadas, não podia ficar ali submissa aos homens, tinha que estudar, tinha que se instruir.
falava sempre da cultura do analfabetismo, que era uma coisa que a sociedade tinha que combater, ou seja, não era só do cara que era analfabeto, era o problema da sociedade. E ela falava muito da emancipação feminina. Chegou a escrever dentro da revista Feminina, uma revista de São Paulo, com o mesmo tema, falando da emancipação da mulher. Uma história fantástica, assim. Só que ela não parou disso aí. Ela tinha o sonho de ser médica. Aí o que ela fez? Foi para a Bahia e foi estudar medicina, na Faculdade de Medicina da Bahia. Lá, primeiro, ela se graduou, né, foi diplomada como parteira, né, como se tinha na época, em 1922, mas continuou a estudar. Aí foi fazer o doutorado. E a tese do doutorado era como ela abordou, veja só na tese dela, tese chamada da sexualidade e da educação sexual. Ela defendia a educação sexual para as mulheres, isso era muito importante para jovens, era importantíssimo, e falava do orgasmo, do prazer da mulher, que era necessário, era importante para a mulher ter essa relação sexual, né? Imagina, estamos falando de uma sociedade machista que a mulher só tinha a função da prazer do homem, né? O dela ficava em segundo plano. Né? Ainda hoje acontece isso, o nosso machismo, o nosso patriarcado acha que o prazer feminino é uma coisa menor, né? Não é. E ela já defendia isso em 1927, quando ela defendeu a tese dela, assim. Impressionante. Em 1927, ela defendeu essa tese falando da educação, da importância da educação sexual, da importância do orgasmo, do prazer da mulher, reconhecer a mulher como ser sexual, que precisa disso. Faz parte da mulher isso, né? Importantíssimo. Ela era muito para frente, né, do tempo dela. Ela não era muito para frente do tempo dela. Eu achei uma escolha assim muito legal, porque a gente está falando de inclusão, de engajamento. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo um filme, né? O Dona Flor e seus dois maridos. A Flor, ela é encantada com o primeiro marido dela, o Vadinho, né? Que sexualmente a fazia ir para as nuvens, né? E o outro esposo, ela ficou viúva e tudo, né? Veio o espírito do Vadinho. O outro já era coisa do machismo mesmo. Contava terça e quinta é o dia de fazer sexo comigo. E tal horário, né? Então, vendo os filmes, lendo, né, a literatura brasileira, a gente vê muito desse patriarcado, desse machismo ainda enraizado nas histórias, né, que são contadas. Então, uma mulher, ela era negra também, não era? Se não me engano? Negra. Pois é. Então, uma mulher negra, naquela época, falando, né, abertamente, escrevendo em jornais e revistas, né, sobre esse direito da mulher, né, essa vontade da mulher, essa educação sexual que era necessária na cabeça dela, e de fato é necessária, né? Falar do analfabetismo, né, de uma forma também muito, muito séria, né, porque é uma coisa muito séria ainda no nosso país. Eu falo o seguinte, nós ainda temos muitos analfabetos no país, mas não é só aquele que não sabe ler o beabá, não. É aquele que realmente não se interessa pela leitura, sabe? Pelos livros. Eu acho que cada vez mais o nosso leitor, o público, hoje, que nós temos, que aproveita esse potencial, os inúmeros autores que nós temos no país afora, principalmente da literatura feminina, é muito pouco, sabe? Então, assim, quando eu ouço de um futuro leitor, de uma pessoa que eu vou oferecer o meu livro, que não lê nem Bíblia, eu acho que isso me machuca muito como autora, sabe? Uma pessoa me responder dessa forma. Talvez a pessoa fosse mais sincera falando, olha, eu não gosto de ler, eu não tenho hábito de ler, né? Eu, como professora, além de ser jornalista, de ser escritora, ser pós-graduada, ter feito muitas coisas na minha vida, eu me reencontrei há 10 anos dando aula particular para crianças e adolescentes, até adultos, mas a criança em si, a criança de 6, 7 anos, a que eu alfabetizo, a que eu ensino beabá, a que eu leio a história junto, que eu crio a história, que eu faço um futuro autor de livros, essa me encanta. Né? Eu tenho um aluno atualmente que ele escreveu um livro junto comigo. Eu incentivei a escrever um livro com 7 anos de idade. E ele escreveu da cabeça dele, ilustrou, e a gente fez o livro, entregou para os pais.
e valorizou aquilo, sabe? Então, eu acho que os nossos leitores, esses leitores que a gente precisa, porque a gente precisa, assim, um livro, olha, sinceramente, o Sidney, escrever é uma dádiva e é um dom e não é para ganhar dinheiro no Brasil, né? Eu sei que a gente tem que sonhar um dia, de repente, ter um bom livro e ser um best-seller e vender nessas plataformas milhões e milhões de livros e aí ganhar alguma coisa com isso. Mas escrever é mais uma doação, sabe? Mas é importante que o outro, a pessoa que está recebendo essa doação, ela dê valor para aquilo, sabe? Ela receba com carinho. Na hora que você leu aí os meus 2 textos num livro que eu escrevi em plena pandemia, que fala do olhar humano, das nuances, e eu senti que você entendeu cada olhar que está ali, cada texto, e que você se emociona com algum texto que esteja ali, isso é o melhor pagamento que eu possa ter como autora, sabe? Como escritora hoje no país. Porque não é só escrever histórias mirabolantes, tipo Harry Potter. Eu acho bacana, eu acho que é uma grande escritora, né? Existem grandes escritores aí escrevendo contos e livros dificílimos, né? Mas eu acho que você descobrir quem é o seu leitor, quem que vai gostar daquilo que você escreve, vai pedir um bis, vai querer um livro novo, sabe? Isso com o tempo. Igual eu falo, eu vendi 500 livros em plena pandemia. Para mim foi um recorde, sabe? E eu sozinha, sem plataforma digital, sabe? Eu e a internet, né? E o Instagram, e o WhatsApp, e foram 525 livros vendidos. Eu estou aí indo para os 200 livros da Menina Má, né? Com o propósito de ajudar o próximo. Então, assim, eu acho que não é ser solidário com o autor, é entender essa luta nossa diária, sabe? Porque eu não vou glamorizar aqui, não vou falar que é um glamour ser escritor, não. Não é. É uma luta solitária. Eu acho que as outras escritoras aí, sejam elas doutorandas, né, pessoas... Você entrevista sempre pessoas muito interessantes, eu já assisti várias vezes as suas lives, e realmente são grandes escritoras Brasil afora, e eu fico muito honrada de estar nesse espaço com você, igual eu te falei, um espaço que você abre para a escrita feminina, né, para essas mulheres. Me sinto muito, assim, admirada, querida, sabe? E gosto de colocar esse espaço para outras e outras que virão ser entrevistadas por você. Eu te parabenizo mesmo pelas temáticas usadas aí e pela essa história, né, que vai longe ainda. Sim, falando da Ítala, a Ítala era sempre muito... Ela dava... Os textos que escrevia, também dava palestra, chegou a dar palestra numa fábrica, né, defendendo que os operários têm que ter horário para estudar, né, não podia ficar até tarde no trabalho, tem que estudar para poder estudar, além de também defender que as operárias também tinham direito a estudar, direito das mulheres. Ela também teve um debate caloroso lá com o diretor da Escola Normal de Aracaju. Ela começou a questionar a metodologia, o material didático e tal. Ela sempre muito ativa, muito presente a Ítala, assim, uma professora bastante atuante, assim. E também como médica, com essa tese extraordinária que ela defendeu, né? Fantástica. Assim, além dos jornais que ela publicou, você que pesquisou, dos artigos nos jornais, nas revistas de São Paulo, ela chegou a publicar um livro ou não? Não chegou a publicar um livro, não. Que dó. Essa tese da doutorado da Ítala está disponível na universidade, no site da Universidade Federal da Bahia. Da Se Bahia. procurar, pesquisar a Ítala, teve uma monografia, tese, você encontra lá. Legal, assim, eles escanearam lá, está bem bacana de ler, você pode ler lá a tese dela, é muito legal.
a tese da Ítala. Depois eu vou procurar. Porque eu acho que faltou um livro, né? Tá vendo? Mas é porque faltava incentivo naquela época. A mulher que era cantora, que tocava algum instrumento, ou que escrevia, não era benquista, né? Assim, não era uma coisa... A mulher não vai escrever, a mulher vai ser escritora, ser compositora, né? Como a Chiquinha Gonzaga, entendeu? É muito complicado. É verdade. Né? Então, assim, a gente está lutando ainda contra o machismo, contra um patriarcado ainda presente, entendeu? Às vezes as pessoas, por exemplo, confundem. Eu não escrevo só poesia. Eu escrevo crônica e eu amo crônica. Eu amo falar do cotidiano, do dia a dia, coisas engraçadas, entendeu? Esses dias eu estava conversando com a editora e ela estava me contando, vou contar rapidinho aqui, que ela tinham jogado gás lacrimogêneo dentro do escritório dela. Eu falei, mas como assim? Jogaram gás lacrimogêneo dentro do seu escritório da editora? O que aconteceu? Entrou ladrão aí. Aí ela me contando que o vizinho dela tem dois cachorros, aqueles cachorros que são muito agressivos, pitbull. E um dos pitbulls fugiu. E a rua dela é muito movimentada, passa muito estudante para as escolas e tudo, então chamaram a polícia para dar um jeito nos pitbull, porque ninguém conseguia capturar o pitbull. E aí usaram gás lacrimogêneo. Como ela é vizinha, chegou lá, e não tem cheiro, não tem nada, chegou lá o efeito do gás lacrimogêneo. Então ela ficou com os olhos irritados, tonta, né, e tal. E ela é muito engraçada. E ela me contando isso, eu falei assim, meu Deus, isso dava uma crônica maravilhosa. Porque a crônica, né, isso eu lembro do Otto Lara Rezende, do Paulo Mendes Campos, né, do Carlos Drummond de Andrade, que eu lia várias crônicas, li para gostar de ler, eram uns livros só de cronistas brasileiros. Eu amo crônica, Fernando Sabino, entendeu? E as pessoas às vezes acham que mulher só escreve poesia, que mulher não fala de sexo, que mulher não fala de orgasmo, que mulher não fala de prazer, que mulher não pode falar disso, né? Aqui em Minas Gerais tem um grupo que escreveu um livro que chama Mexericas, que fala dessa coisa do potencial feminino, entendeu? De como é que a gente pode ser e ter prazer e tal. E é um texto que às vezes assusta uma maiada, sabe? Assusta os machistas, sabe? Não, que isso? Tô escrevendo meio pesado aí e tal. E não é por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar a escrita feminina, mas entendendo o universo feminino. Olha, eu me sinto tão honrada de Deus ter me abençoado de escrever contos fantásticos, contos para criança. A Rainha Azul e Seu Reino Atrapalhado foi um livro que eu escrevi onde eu falava de um vírus mortal que chamava R. bagunça 19. Antes da Covid-19, entendeu? Então, eu sou muito bruxinha, sabe? Como é que eu consigo inventar umas histórias mirabolantes assim e me divertir com essas histórias? Porque eu acho que o que falta hoje em dia é as crianças gostarem de um texto, se divertirem com o texto. Hoje mesmo eu estava cantando a música do Sabiá. Eu estava lendo um textinho com meu aluno sobre os provérbios. Então, o livro era só todo cheio de provérbio. E para ele, para a idade dele, eu acho um livro um pouco mais puxado. Até comentei isso com a mãe dele. Mas o livro é muito interessante porque ele é lúdico. Então, aí eu lembrei da música do Sabiá. Sabiá fez um buraquinho, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu do terreiro, foi cantar lá no abacateiro. E a menina pôs-se a chamar, vem cá, Sabiá, vem cá. Então, tudo, olha, você vê a literatura com a música. Você tem que ter essa... Eu, como professora, eu tento usar o lúdico, tento usar a magia da letra de uma música, sabe, do que o livro está propondo, porque eu acho que os nossos leitores, principalmente os nossos leitores mirins, eles estão perdendo isso, sabe? Então, assim, na hora que eu vejo que eu tá nascendo um leitor junto com
com essa minha vontade de incentivar o outro, né, a se tornar um futuro escritor, quem sabe? Né? Eu falo assim, meu menino, eu falo com ele assim, você quer ser cientista, você quer ser médico, você quer não sei o quê, porque ele fala que além da engenharia de software, ele gostaria de fazer outros cursos. Eu falei, você pode ser o que você quiser, né? Eu acho que você tem que incentivar o filho a ser o que ele quiser, a sonhar, a ser o que quiser. Eu separei só um pedacinho aqui da Clarice Lispector para você, e depois eu deixo você terminar aí, que eu acho que já está quase na hora, né? Eu separei um texto dela que chama Um Sopro de Vida, porque o ano passado, quando eu descobri o câncer, eu achei que eu tinha um sopro de vida. E eu queria dizer para as pessoas que estão me assistindo agora, que a vida é o hoje, é o agora, é esse momento, é o presente, é o maior presente que Deus nos deu. É esse acordar todo dia, agradecer, de coração mesmo, não é falar da boca para fora, é se sentir vivo, é respirar e ser grato de todas as formas. E aí eu li esse texto da Clarice, como ela era uma pessoa muito complicada, às vezes as pessoas não entendiam o que ela escrevia, eu me identifiquei um pouco. Meu Deus, me dê coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios de tua presença. Me dê coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada a ti e em êxtase. Faça com que eu possa falar com esse vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha coragem de te amar sem odiar as tuas ofensas, a minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que a minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Que lindo, que lindo. Muito lindo, muito lindo. Obrigado pela leitura. Porque é isso, sabe? Eu acho que você também passou por um momento também complicado de saúde. Nesses momentos a gente se sente tão só, né, meu amigo? Eu tentei ficar presente, né, sabendo notícias suas também. Mesmo a gente sem se conhecer pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande por você, né, como ser humano, como pessoa da arte, das letras. E essa solidão, porque quando a gente está doente, quando a gente está mal, às vezes as pessoas somem, né? Às vezes elas falam assim, mas eu não sabia o que eu podia te perguntar, né? E às vezes a gente sente falta de como é que você está, né? De um bom dia, né? Dessa força, da palavra mesmo, né? E a gente não pode se manter sós, né? Assim, a gente tem que se unir cada vez mais, né? E tentar viver um dia de cada vez e com muita gratidão. Posso falar sobre o lançamento? O livro dia 13 agora, a gente vai estar fazendo o lançamento do livro da menina Má na live da editora, né? A Leninha também vai fazer uma live, onde a gente vai estar com a Renata, que é ilustradora. Eu fiz questão que ela participasse, porque ela faz parte do livro, né? Sim. É um livro que foi feito. Olha que coisa mais linda, olha onde que ela vai se salvar, meu amigo. O que é isso aqui? É um mar de quê? É um mar de livros, meu amor, né? É um mar de livros. Então, assim, eu estou muito feliz de ter conseguido fazer esse livro. A priori, os 200 exemplares, nós já vendemos, nós temos 42 exemplares ainda à venda diretamente comigo, mas os livros já estão à venda, segunda edição, pelas plataformas digitais, a Amazon, a Americanas, Shoptime. A gente vai fazer o lançamento virtual no dia 13, onde eu vou contar um pouquinho mais da história, apresentar a Renata, conversar com a editora,
né, contar mais sobre o livro. Dia 22 de setembro, aqui em Belo Horizonte, a gente vai fazer um lançamento lindo numa patisserie, numa doceria francesa, que chama Espetacular Doceria. Eles me cederam um local, é um jardim encantado lá atrás, muito parecido com o livro. Então, o local foi cedido para uma sessão de autógrafos. As pessoas vão poder ir comer lá, né? Eles ficam abertos até 5 horas, então são doces finos e tudo. Cada um, né, vai lá e passa uma manhã, uma tarde lá agradável. Vou fazer uma homenagem para as crianças com câncer. Contratei o Mensageiros do Rei, que é um grupo musical épico. Eles vão estar lá tocando 5 músicas cantadas com instrumentos, saxofone e flauta, para as crianças, que algumas que estiverem com a imunidade melhor, né? Elas vão com os familiares. Estou no dia 15 entregando as 22 latas desse leite especial, que ficou em R$1.200 e poucos. Estou terminando de vender o restante do livro para adquirir mais latas, né? Do leite que eles me pediram. O Instituto está precisando de muita ajuda, eu vou deixar o arroba deles aí, @Instituto Acolher BH. Eles amparam 52 famílias com crianças e adolescentes em tratamento de câncer, a maioria no Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte. Então, eu estou fazendo a minha parte, Deus, tenho certeza que está olhando por mim, né? Que venham mais esses 2 livros, né? Mais histórias para contar, que eu vivo até os 100 anos, que eu te falei que eu quero. Né? Para contar muita história, né? E aí tá aí, a lenda da menina má nasceu cheia de ensinamentos, de questionamentos, e que chegue nas escolas, que os professores trabalhem essa questão da crítica, do poder da palavra, do julgamento, que a gente seja menos julgador do outro, né? Que a gente entenda que o respeito e a palavra é uma coisa que tem que ser colocada no berço, né? Porque senão nós não vamos nos tornar meninos e meninas maus, né? A gente vai sempre querer dar o troco através da inveja, através do, né? do mal que às vezes sem querer a gente emana para o outro, né? Então, vamos tentar fazer o bem, né? Eu acho que esse é o caminho. Que lindo, Luciana. O trabalho que você faz é muito lindo. Todo mundo convidado para lá. É quinta-feira, né? É quinta-feira, dia 13, aqui também no jornalista Luciana Aquino. E a Arte Impressa Editora, a editora aqui de Minas, que eu faço questão de agradecer. Os livros de uma qualidade, assim, exemplar. E olha que a maioria dos meus livros são de São Paulo, né? De editoras grandes de São Paulo. E essa editora me deixou muito, assim, muito boquiaberta mesmo pela qualidade do material, do livro e do tratamento com o autor, né? Porque a gente tem que se sentir em casa, né? Eu falo que a gente vira uma família, né? E eu devo editar mais 2 livros para essa editora, se Deus quiser. Que legal, Luciana. O nome da ilustradora é Renata Saturno. @ Renata Saturno. Pernambucana, porreta. Ela só para você ter uma ideia, ela não está tendo tempo mais, quer dizer, ela vai ter, né? Eu falei com ela que ela vai ficar famosíssima também. De tanta procura, as pessoas assim, estão encantadas com o desenho dela. E ela tem vários tipos de técnica, né? Então, agora mesmo ela está ilustrando um livro de uma amiga minha, todo em aquarela, mas pintado à mão mesmo, o livro. Aí ela aquarela pintada à mão. O meu foi técnica digital. Ela fez aquarela digital. Mas perfeito, assim, os detalhes do livro e esse nascer, né, da história, assim, na hora que você pega um trecho do livro e a pessoa criar aquilo, né, eu acho que é muito talento, né? Eu falo que ela é muito talentosa. E é uma moça nova. Eu tô com 52 anos, ela deve ter menos de 30 anos. Ela é um brilhante talento aí da ilustração aí dos livros brasileiros. Se Deus quiser, ela vai ilustrar muita coisa ainda. Que legal, que legal, que legal. Trabalho lindo da Renata mesmo, Renata Saturno. Só para terminar aqui, eu falei da Hitler, depois da tese de doutorado, ela foi para o Rio de Janeiro, trabalhando no posto de saúde
lá como ginecologista em clínica geral, e mais tarde ela abriu também o consultório dela no mesmo bairro da Penha, onde ela trabalhou no posto de saúde, e depois fez o consultório particular dela lá. Ela veio no Rio de Janeiro até falecer em 1984. Então, ela Silva presente, história maravilhosa, né? Deixa eu ver aqui algumas mensagens aqui que a gente não passar aqui. Ó. A Maria do Carmo, grande amiga, poeta baiana, escritora, escreveu aqui: parabéns, Luciana, por partilhar conosco sua trajetória pessoal e literária com humildade. Isso aí, assina embaixo, Maria do Carmo. Aí ela escreveu aqui também: parabéns, Sidney, por nos apresentar mulheres tão potentes cujas histórias de vida nos inspira. Aí eu sou privilegiado, Maria do Carmo, de poder representar mulheres como a Luciana, é um aprendizado é um aprendizado eterno, eu sou um privilegiado. A Viviane Passarelli aqui deu várias emojis aqui, escreveu aqui verdade aqui antes para você, do que você estava falando. Obrigado pelo comentário, Viviane. Ela é a mãe do meu aluno que eu estava contando para você, olha que lindo. Ela está aí, que né? Legal. Que lindo. É uma mãe parceira que nós estamos, né, ensinando ela como mãe, que é excelente mãe, e eu como professora de reforço, né, a ser um grande homem na vida, né, um grande cientista, escritor, o que ele quiser ser, ele vai ser, né. Que legal, que legal. Obrigado, Viviane, pelo comentário. Eu tenho muito carinho pelos meus alunos, sabe? Já passaram por mim 52 alunos. Eu sou formada em inglês, né? Pelo Number One e fiz escola de tradutor e intérprete de Minas Gerais, então sou formada em inglês e espanhol, gosto muito de português. E aí, como eu fiquei desempregada como jornalista, assim, foi difícil de eu me recolocar de novo no mercado, por causa de problemas de saúde e tudo, e a idade também, às vezes a gente se sente um pouco discriminada, porque as pessoas ou veem o seu currículo e você é muito para aquela vaga, né? Porque eu tenho uma história muito bonita como assessora de imprensa do Ministério do Trabalho, da Assembleia Legislativa aqui em Minas Gerais, da Câmara Municipal. Eu trabalhei em vários órgãos importantes, e Prefeitura de Brumadinho. Então, eu tive uma história, escrevi uma história muito bonita como jornalista, né? Entrevistei muita gente importante, muita gente legal, mas ser professor foi uma luz, assim, para mim. Não é uma luz no fim do túnel, assim, uma coisa que eu tive que fazer para sobreviver, não. É uma coisa que realmente me dá muito prazer, sabe? Me deixa feliz, sabe? Acordar de manhã e saber que eu estou ali para ensinar, para trocar, né? Essa coisa lúdica, as ideias, para pesquisar junto com aquela criança, né? Seja uma matemática, por exemplo, que a gente tem crianças com descalculia, que são problemas com as contas, né? Básicas mesmo da matemática, e você encontrar um meio, né? Isso eu como jornalista, né? Como comunicadora, encontrar um meio dentro que eu fiz pós-graduação em novas tecnologias de comunicação, então eu fiz metodologia de ensino, eu fiz psicologia, então eu sei o que eu estou fazendo, né? Mas você descobrir, redescobrir todos os dias como uma pessoa do bem, como uma pessoa que está ensinando, né? Passando algo de bom para o outro, principalmente quando o outro ainda é pequenininho, aí é bom demais. Eu tenho alunos de 15 anos, de 18, já tive alunos mais velhos, uma senhora que estava precisando, que não era alfabetizada, que veio, a filha que trouxe ela na época, para que eu ensinasse ela o beabá, uma senhora de 60 anos. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar o próximo, né? Eu acho que esse é o mínimo. Aí a Viviane falou, excelente professora, meu filho ama as aulas. Professora, o filho ama as aulas, que legal. Então, você está aí firme e forte dando aulas, então, Luciana? Assim, eu tenho aqui no Comunicação e Marketing, que é uma MEI que eu montei para fazer assessoria de imprensa. Então, eu sou locutora também, né? Eu faço locução, fiz locução avançada. Então, se alguém precisar da minha voz aí, né, para fazer locução publicitária, eu estou às ordens. Trabalhos como freelance, como jornalista, eu estou às ordens, porque a gente tem que estar na luta, né? A vida não está fácil. Mas a minha prioridade hoje são os meus alunos, né? O que me mantém viva, feliz, depois desse probleminha que eu tive, isso me manteve ainda mais
forte, e como escritora, que como eu bem disse, é um falso glamour, né? Porque a gente não ganha dinheiro sendo escritora no Brasil, mas eu não vou desanimar, né? Eu não vou desanimar, acredito que um dia ainda chega, eu não fui no sofá da Hebe, que era o meu sonho de vida, era ir no sofá da Hebe Camargo, quando eu era mais nova. Tô falando sério. Então, o meu próximo sonho é conhecer a Ana Maria Braga, entendeu? A Ana Maria lê algum texto meu, algum livro, e gostar, porque ela gosta muito desses pensamentos e tal. Quem sabe, né? Quem sabe? Ana Maria Braga, fica esperta aí, não perde. Pois é, quem sabe? Tem que conhecer as escritoras, dar um espaçozinho para literatura lá, né? Não só na Globo, né? Mas nos outros canais, na internet. Eu tô com umas ideias boas aí, junto até meu filho, que ele é engenheiro de software, né? Da gente fazer um aplicativo, alguma coisa voltada para as escritoras, quem sabe vai dar certo. Eu acho que a gente tem que abrir novos caminhos aí dentro das tecnologias, né? Para unirmos mais, né? Para a gente ficar cada vez mais próximas e usar a questão da sororidade de verdade, que essa irmandade, às vezes, é da boca para fora. Na hora que você precisa de um help, de uma ajuda, igual, por exemplo, eu gostaria muito de fazer um encontro aqui em Belo Horizonte das escritoras, mas não um encontro para eu ficar mostrando, esse aqui é meu livro, eu já escrevi 5 livros, eu sou isso, sou aquilo, não. É um encontro para troca de emoções mesmo, sabe? Assim, a gente tomar um chá das 5, sabe? Fazer um brunch, né? E reunir, né, um maior número de escritoras, assim, para um happy hour, para um bate-papo, sabe, gostoso, mas não para falar quem é mais do que quem que escreveu. A coisa vai fluir, sabe? Eu ainda estou planejando isso. Deixa só passar esse furacão, né, que foi essas 3 cirurgias, que não é fácil, viu, gente? Eu tô aqui forte, falando e tudo, mas não é fácil. É igual agora há pouco, eu passei mal, né, eu até falei no começo da live, realmente eu engasguei com líquido, olha que loucura. Entrei em contato com o Sidney e falei, Sidney, não sei se eu vou dar conta de fazer a live até o final, mas eu vou, né? Respirei fundo, pedi a Deus, né, que me desse essa luz, que me desse essa chance, né, de estar aqui de novo, que eu não podia desperdiçar. E aí, hoje eu estou até melhor, tá vendo? Não estou nem sentindo mais nada. Sim. Olha aqui, o Mulherio das Letras Ceará, deve ser minha amiga Patrícia Cacau, faz um trabalho maravilhoso lá no Ceará. O Mulherio das Letras está para lançar uma coletânea, poesia, se eu não me engano o nome da coletânea, me corrige, Patrícia Cacau. Seja bem-vinda, Cacau, colocou aqui várias coisas aqui, seja bem-vinda. A Sandra Souza Astro, que lindo aí do seu... E desejou melhoras para você também, viu? A Sandra Souza Astro. Obrigado, Sandra, seja bem-vinda. A Vânia Teixeira entrou aqui, seja bem-vinda. É uma grande pintora holística, ela pinta uns quadros belíssimos. Eu conheci ela numa outra live na Suíça, chama Mostra Tua Arte na Suíça, e que é uma troca também maravilhosa de mostrar a nossa arte lá na Europa, sabe? Porque às vezes a gente fica tão assim, aqui, por exemplo, você tem esse espaço maravilhoso, mas são poucas as pessoas que conhecem novos escritores na Europa, nos Estados Unidos, né? E esse Mostra Tua Arte na Suíça está abrindo espaço para novos escritores, artistas. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, né? Eu participei desse programa e mostrei os livros e tudo. Eu não tinha pronto ainda a Menina Má, né? Só comentei que eu queria fazer a Menina Má na época. Mas é tão legal você ver o seu livro chegando, né, em outros continentes, e a novidade é o seguinte: a editora me prometeu que vai colocar um livro, A Lenda da Menina Má, que chama The Legend of the Bad Girl, né? The Legend of the Bad Girl. The name is a best name, ok? É um título bonito, né? Que esse livro vai ser vendido também no exterior, por alguma plataforma. Então, as pessoas que moram fora do país, né? Porque é tão difícil mandar livro para fora, né? Fica tão caro, né? E eu queria só fazer um agradecimento ao Sidney. Esse livro
foi muito caro. Então, assim, não teria como eu bancar essa qualidade, essas cores todas e tudo, se eu não tivesse a ajuda de amigos também. E eu procurei, ouvi muitos nãos, entendi os nãos, né? Mas 11 pessoas, de todas as que eu procurei, falaram, não, eu topo, eu te ajudo. Então, essas pessoas contribuíram com R$ 150, que era um patrocínio assim, mínimo, mas eu queria falar o nome dessas pessoas. É o Grupo Santa Isabel, Promise Corretora. Eu até coloquei aqui no livro, olha, como gratidão, porque eu sou uma pessoa muito grata mesmo. Então, eles estão aqui no livro para sempre, no meu coração. Então, é o Grupo Santa Isabel, o Promise Corretora de Seguros, entre elas acessórios de luxo, a Prime Soluções para o seu negócio, a Essência Estética e Estilo, a Gold Health, a Wanda Barroso, que é terapeuta transpessoal, a Joyce Araújo, que é fotógrafa, o Estúdio Eficaz, a Multicomunicar e o New York Spine Institute, que é lá de Nova York, olha que chique, que é o meu primo, que é dono desse hospital lá em Nova York, e que ele abraçou também a causa com alguns dólares e que ajudaram a fazer esse livro, né? Então, assim, sem a ajuda dessas pessoas, o carinho, né? A Renata, que teve a paciência, né? E aqui, não sei se você viu, isso aqui são os esboços do desenho da Renata, na contracapa. Então, eu deixei os esboços, foi uma ideia nossa, para que as crianças coloram, para colorir. Agora, o livro, ele é todo colorido, todo em papel couché, todo colorido. Aqui, ó, vou te mostrar uma outra parte aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, pera só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Porque esse aqui tá no ovinho. Olha que coisa mais linda. Que lindo. Eu falo que o trabalho da Renata, assim, é fantástico. E quando ela foi, olha, quando ela foi captando a ideia do livro e tudo, e me mostrando os desenhos, era um chororô. Você não imagina o chororô. E essa menina Má, ela é muito parecida comigo. Apesar dela ser morena dos olhos azuis, ela é minha cara, entendeu? Eu tenho um pouquinho, eu acho que todas nós temos um pouquinho de menina Má, sabe? Isso mesmo. Que legal, que legal. Que trabalho, Luciana. Que legal você ter citado todo esse pessoal que fez parte do trabalho. Gratidão, é uma ajuda muito bonita sua, viu? Parabéns, Luciana. Eu sou muito grata de coração mesmo. E eu quero que todas as pessoas que compraram o livro, viu, gente? Eu tenho 99 livros para serem entregues lá no dia do lançamento. É muito caro mandar pelos correios. A gente pode até combinar o frete, tudo. Tem o código módico, né? O registro módico, que é mais baratinho e tudo. A pessoa pode pagar e eu envio. Mas a intenção é receber vocês lá no lançamento, que é tão difícil fazer lançamento, né? Arrumar lugar, né? Se organizar coisa bonitinha, fazer as homenagens, igual eu quero fazer lá para as crianças e tudo. Então, assim, eu vou fechar com chave de ouro quando vocês confirmarem, né, que vão lá buscar o livro comigo, vocês que já compraram o livro já está separado, tem uma lista das pessoas que já fizeram, né, o seu pagamento e tudo. Então, a gente está super organizada, é só chegar lá, pegar o livro, né, a gente tirar uma foto, o autógrafo e tudo, comer uma coisinha gostosa lá, porque o lugar a espetacular doceria de uma chefe da França, né, ela formou na França e tudo, então são coisas muito finas, né, não tem como a gente não ir num lugar desse e não comer alguma coisa, né, e sentar lá e conversar, né, eu acho que é um ambiente agradável. E receber vocês, né, assim, dar aquele abraço mesmo e agradecer cada um que comprou o livro custa R$50, tá? 30% do lucro eu tiro do livro e estou dando, que seria a minha parte, para o Instituto. Então, essa primeira edição nós não pegamos nada, não tivemos lucro. A segunda edição, a partir dos portais, né, do e-book e tudo, aí sim, se eu arrebentar a boca do balão, né, se as pessoas realmente gostarem, publicizarem tudo, aí sim essa autora vai começar a sentir, né, o feedback, né,
dos leitores também de outros lugares, de outros estados e tudo. Mas eu sou muito grata, tanto aos patrocinadores, as pessoas que estiveram comigo, me apoiaram, a Carla Guimarães, que está aí, escritora, ela foi uma das que me apoiou, assim, maravilhosamente, é uma grande empreendedora, ela da Promise, é corretora. Na mesma hora ela falou, não, eu quero te ajudar, e me ajudou muito, eu sou muito grata, ela está aí na live hoje. A Nathalie é uma jornalista amiga minha, que quando eu estive com câncer agora, foi uma das poucas pessoas que foi me visitar com flores. Eu não esqueço dela chegando na casa da minha mãe com orquídeas brancas, aquilo ali, eu ganhei meu dia. Isso é amiga de verdade, né? Então, a gente tem só que trabalhar a gratidão, o coração leve, viver um dia de cada vez, até quando Deus nos permitir, né? Mas eu estou com muita fé de que eu estou curada, estou com muita fé de que eu, né, durante esses 5 anos vão passar muito rápido, que eu não vou ter mais nenhum susto em relação a essa doença, que eu vou produzir cada vez mais, que eu quero escrever, não são 5 livros, são 8, são 10, são 20 livros, que eu ganhe esse concurso nacional Vibrações Positivas, né? Vibrações Positivas, vai dar tudo certo. Que eu estou sentindo, é coisa de bruxinha, se vier, nós vamos voltar aqui e falar, ganhei. Sim, sim, mas com o maior prazer. Mas se não ganhar também, é um livro que eu tenho certeza que vai arrebentar a boca do balão, pelo tema muito forte e é merecedor de ser publicado, né? E vai ser publicado. Então é isso. Ah lá, a Carlinha tá falando que vai, ó, a Neta, ele botou o coraçãozinho. A Carla Guimarães falou que estarei lá, Lu, parabéns. A Neta Lê ansiosa pelo exemplar dela. A Sandra de Souza escreveu aqui, sim, já ganhou. Assina embaixo, Sandra, é isso. Aqui também deixa um comentário aqui. Eu falei o seguinte, dos 99 livros, né, que ainda falta eu entregar. Se as pessoas forem mesmo com seus companheiros, com seus filhos e tudo, eu vou ficar tão feliz, sabe, de ver aquela casa cheia, né, de ter fila lá para o autógrafo, né, de eu receber um monte de abraço, um monte de beijo, né, é isso, não tem dinheiro que pague, não. Então, gente, ó, caso vocês queiram adquirir o livro, pós-lançamento, né? O livro, eu ainda tenho poucos livros, então eu vou ver se eu consigo vender o restante lá no dia do lançamento, se Deus quiser, né? Faltam 40 e poucos livros para poder ajudar o Instituto. E a segunda edição vai ser toda pela internet. Então, assim, a pessoa recebe o livro impresso em casa. Ela compra lá na Amazon, na loja americana, no Shoptime, na Magazine Luiza, no Casa Bahia, tá em tudo que é lugar. A pessoa compra, vai ter o frete lá que eles cobram, aí não tem nada a ver comigo, né? E eles entregam bonitinho, acho que com 3 dias o livro chega em casa. E caso a pessoa não queira o livro impresso, tem a opção do e-book, né? No Kindle Amazon, né? Já tá lá no Kindle, mas eu acho que é preto e branco, né? Não é tão bonito, né? Não sei. Tem que ver se vale a pena, né? Sim, e aí a gente vai trilhando esse caminho, meu amigo, caminho de fé, de força, e vamos escrevendo cada vez mais. E muito obrigada pelo seu carinho, viu? Por esse espaço, e a gente vai aí cada vez escrevendo um pouquinho mais e contando para você aí as novidades, tá bom? Imagina, Luciana, é um prazer te receber aqui, te ajudar. Uma alegria, um aprendizado para mim. Fico muito feliz de te ver assim, feliz, para cima. Vai dar tudo certo, você está curada, vai dar tudo certo, viu? Olha aqui, amém. A Nila, que a escritora entrou aqui também, seja bem-vinda. Antes aqui teve uma mensagem da MT Poetisa, que é a Maria Tereza, escritora poeta maravilhosa. Ela tem um livro chamado 50 Tons de Menopausa, livro que saiu pela editora Voz de Mulher. Tá. Aqui, vou deixar meu WhatsApp para o seu público. É 31 999 78 2749. O Instagram é esse. E tem um outro Instagram que chama Escritora _ Luciana Aquino. O Escritora Luciana Aquino, eles hackearam, meu amor. Então, assim, eu estou paciente, tudo bem. É a maldade humana, entendeu? Mas a gente fez um outro. Então, tá Escritora _ aquele risquinho maior, Luciana Aquino. Estou começando do zero de novo, não tem problema. O @ jornalista Luciana Aquino é esse que a gente está falando agora. Então, se as pessoas tiverem interesse, quiserem que eu envie o livro também, desses 40 e poucos que eu estou ajudando o Instituto,
né? É só combinar, eu acho que é R$ 8 o frete, viu? O frete mais baratinho é R$ 8, aí fica 58 com o frete, tá? E aí eu conto com o apoio de vocês, né? Pra gente vender isso tudo, ajudar. Eu vou tirar muita foto, vou colocar nas redes sociais para vocês verem eu com as crianças, eu entregando os leites, as latas de leite, e que isso faça um bem para eles, porque, gente, pelo amor de Deus, uma lata de leite custar R$ 70, Nossa. que for R$ 50, é muito caro para uma família carente, sabe? E são alimentações por sonda, sabe? E tem leite lá que custa até R$ 200. Então, assim, não é fácil a vida dessas pessoas, né? Ainda mais com pacientes, né, oncológicos, pessoas que precisam de tudo. Às vezes eles precisam de um lençol. E o arroba deles, eu queria reforçar para ajudar também, aqui de Belo Horizonte, mas quem puder ajudar, é arroba Instituto Acolher BH, de Belo Horizonte. Instituto Acolher BH. Vamos ajudar igual eu ajudei. Né? Vamos ajudar. Tá? Ajudar faz bem, né? Quem puder ajudar, faz bem. Então, só para a Silvia Guijó também tem mandado uma mensagem ali, eu acho que eu passei, Silvia Guijó, obrigado pelo comentário. Aliás, Silvia, eu mandei para você uma mensagem aí no Instagram e no privado, dá uma olhadinha que eu mandei uma mensagem para você, viu? Obrigado, Silvia. Pô, quero dar aqui alguns recadinhos aqui, mas temos aí a nossa última pergunta, viu, Luciana? Nossa pergunta já virou um clássico aqui das lives esse ano, viu? Só para falar que na próxima semana vai ter Blog Tabacaria Essas Mulheres, nosso encontro Essas Mulheres. Na próxima terça-feira, dia 18 de julho, 19 horas, eu vou receber aqui a jornalista, colega sua, viu, Luciana? Jornalista, escritora também, Bruna Meneghetti. Ela é colaboradora da Folha de São Paulo, da revista TAG, faz resenha de livros, um monte de coisa legal. É uma escritora primeira também. Vou ter o prazer de conversar com ela no próximo dia 18 de julho, às 19 horas. Todo mundo convidado, viu? Eu vou assistir. Bruna Meneghetti. Vou assistir. Viu? Quero falar também que nessa quarta-feira, dia 13, eu vou estar no programa Cultura com Luciana do Rossio, programa pela Rádio Web Amor e Vida, pelo Facebook, às 9h30 da noite. Uma entrevista com a Luciana. Obrigado, Luciana, pelo convite. A Luciana é uma mulher muito legal, ela é escritora também, escreve sobre lendas, tem um livro sobre lendas curitibanas, do Paraná, também é professora de dança, dançarina, em breve ela vai estar aqui no Essas Mulheres também, vai ser uma conversa maravilhosa, viu? Então eu vou estar nesse programa na quinta-feira, dia 13, às 9h30 da noite, 13 de julho, 9h30 da noite, quinta-feira, no programa Cultura com Luciana do Rossio, na Rádio Web Amor e Vida pelo Facebook, viu? Quem puder assistir vai ser bem legal. E quero falar sobre o meu projeto lá com a Thelma Ventura, lá da livraria, da editora Voz de Mulher, nosso projeto Lê Faz Crescer, que são 3 e-books que vão em texto, que são publicados no blog da Tabacaria, na seção Lê Faz Crescer, que é uma seção onde eu convidei várias pessoas de várias áreas, cadastro de depoimento, falando das suas experiências como leitores. A gente conseguiu reunir vários que bater desses textos para os e-books. A Thelma fez um trabalho maravilhoso de edição. Esses 3 e-books lá, quem pode acessar de graça lá no site da editora Voz de Mulher, editoravozmulher.com.br. Pode acessar, que é um trabalho maravilhoso, está lá. Viu? E também já aproveito para dar uma olhadinha no site da editora Voz de Mulher, que tem um catálogo maravilhoso, trabalho de incentivo às autoras, trabalho maravilhoso da Thelma Ventura, que já está vendendo, está nos 5 continentes, trabalho maravilhoso da Thelma Ventura, que é a editora da editora Voz de Mulher, também é escritora, personalista, professora, é um trabalho maravilhoso. Assim como falei, outras mulheres estão à frente de editoras, como a Sandra Regina, à frente da editora Fêmeas, de São Paulo, a Carol não, eu falei Carol, não, perdão, esqueci o nome dela agora. É muita mulher na sua cabeça, não, tem desculpa, tem da editora feminina da minha amiga Adriana Mairink, lá em Portugal, que divulga os escritores brasileiros aí na Europa. Tem a editora feminina da Leonita Fernandes aqui em Florianópolis. Tem a editora Luísa Novaes, lembrei o nome dela, da editora Litera Books, agora é o coletivo de escritores da Litera Books, trabalho maravilhoso. Tem o coletivo Melhoradas com a Patrícia Cacau e a Marta Cortesão, que é um trabalho maravilhoso, leiam. Tem a revista de Bala, a revista cultural, que é um trabalho maravilhoso, acompanhem também.
Tem também a minha amiga Daena Pasquim, que tem um podcast chamado Leitura de Ouvido, fantástico. Tem um trabalho maravilhoso. A Leninha... Sabe quem entrou aí agora? A Leninha, que eu falei bem da editora, a editora-chefe. Seja bem-vinda, Leninha. Lulu, seja bem-vinda, viu? Então, tem todas essas mulheres... Você vai deixar gravado, não vai, amor? Você vai deixar gravado? Vai estar gravado, sim. Então, depois você assiste, que você já chegou no finalzinho aí. Como é que eu falei bem de você? Seja bem-vinda, Leninha. Ela tem a pergunta final ainda, não perca, Leninha. Seja bem-vinda. Essas mulheres que trabalham com o Silvio Schmidt, Carol Tomasi, nas vozes delas, acompanha essas mulheres. Tem as Contícias, que é um coletivo maravilhoso. Tem o Somos Tigres, coordenado pela doutora Juliana Roça, um trabalho maravilhoso também com mulheres. Acompanha essas mulheres de força, viu? Então, não deixe. Tá, eu quero falar também do kit do Blog Tabacaria Essas Mulheres, que é essa vela aromática, trabalho feito pela minha irmã, mais esse marcador de texto. O kit é R$ 29,90 mais o frete. Quem puder colaborar, ajudar o projeto, a gente agradece. Bom, era isso. Agora eu vou para a nossa pergunta final para a Luciana. Luciana Quinto, perdão. Essa pergunta final, eu até chamo do quadro final, que eu chamo até de beijo no espelho. É o seguinte, Luciana, eu quero que você se imagine no quarto, diante do espelho, um monte de batom. Você escolhe o batom, a cor que você quiser. Você é toda poderosa, vai deixar uma mensagem nesse espelho. O que você quiser, um poema, uma mensagem, uma advertência, quiser xingar aqui, o apresentador também pode. Fica à vontade. O que você quer deixar registrado nesse espelho aqui pra gente? Fica à vontade. Vamos lá. Menina, continua sonhando, continua alimentando dentro da sua vida essa luz da escrita, das histórias que você tem para contar, né? A sua história ainda não acabou. Tem muita coisa ainda para você contar, para você mostrar para o mundo, né? Através das palavras, através da poesia, dos contos, né? Das crônicas, né? Só agradeça. Você já está no lucro. Que lindo, Luciana, que lindo. Obrigado, viu? Como você falou, Obrigada como você já falou aqui, essa live vai estar aqui gravada aqui no Instagram, viu? Aliás, Luciana, se você quiser, eu posso mandar essa live para você baixar no seu feed, viu? Tem esse recurso ótimo. Agora. Eu mando, Vamos você colocar assim, né? Você vai receber uma mensagem no privado pedindo para você analisar, que é para você aceitar e baixar no seu feed, viu? Vou mandar para você também, viu? Que legal. E essa live também vai estar aqui também no YouTube, no canal Blog Tabacaria Essas Mulheres, a partir da quarta-feira, a partir das 10 horas, tá bom? Sabe o que eu queria te pedir? Queria te pedir em nome de uma leitora minha que é surda e muda. Ela não ouve a minha voz, mas ela é uma das maiores leitoras que eu tenho. Ela comprou 3 livros da menina Mar, recebeu lá em São Paulo. Na verdade, ela não é brasileira. Ela nasceu, se não me engano, no Chile. Ela é chilena, é uma bibliotecária, mora no Brasil há muitos anos. E ela é uma grande incentivadora minha, como minha leitora. E um dia ela virou para mim e falou assim, Luciana, eu não consigo ouvir a sua voz. E no Instagram não existe né, igual eu tenho no YouTube, transcrever. Eu gostaria muito que você fizesse as suas lives ou que você gravasse os seus vídeos e sempre me mandasse transcrito, né, pelo YouTube, porque eu queria tanto ouvir a sua voz. Então, hoje, ela queria muito participar aqui, mas ela não pôde, né? É a questão da deficiência que eu entendo e que a deprime, a deixa triste, né? Igual eu tenho meu podcast, ela fala assim, nossa, minha sobrinha falou que você tem uma voz linda, né? Que você declama muito bem, eu queria tanto ouvir a sua voz. Mas eu sei que com a minha escrita, com os meus livros, principalmente Para Além do Meu Olhar, a minha história, o que eu quis passar para ela, ela entendeu e ela me coloca nas nuvens, sabe? É uma das leitoras assim, mais queridas. Ela fala que eu escrevo muito bem, ela quer mais livros, ela me incentiva todos os dias.
E eu queria muito presenteá-la com isso, sabe? Então, se você for colocar no YouTube, se puder colocar aquela que lá transcreve, né? Não sei se ainda tem essa forma de fazer, mas ela vai poder assistir pelo menos essa live hoje. Ela vai ficar feliz. Ela chama Natália. Natália? Um abraço, Natália. Que legal, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou, sim, se tiver lá o recurso no YouTube, eu vou colocar, pode deixar. Vamos fazer isso para a Natália, merece. E depois te conta, ela vai ficar feliz, que ela vai ver isso aí no finalzinho, ela vai ser surprise para ela. Que legal, Natália. Um abraço para você, um beijo para você. Foi bom observar também que você tem podcast, um podcast maravilhoso da Luciana, né? O podcast, ele tá em todos os streams, né? Mas o principal é o Spotify, né, que as pessoas podem me ouvir lá. Ele chama Escritora Luciana Aquino. É só entrar no Spotify e escrever, buscar, né? Escritora Luciana Aquino, tudo junto. Aí abre lá. E esses dias eu falei sobre a minha energia, que eu andei com a energia um pouco baixinha, sabe? Sabe aquelas pessoas que às vezes sugam a energia da gente? Porque a gente tem vampiro, às vezes, que suga a gente à nossa volta. Às vezes está dentro da nossa casa mesmo, né? Os vampiros. E essa energia vital, a gente não pode deixar ela acabar. Né? E aí eu tive necessidade, escrevi sobre isso e coloquei lá no Spotify, falando da nossa energia. E quantos de nós não passa pela mesma coisa, né? Aí eu já recebi um monte de elogios, pessoas falando que se identificaram com o assunto, né, com o tema. Então, eu sempre trato temas importantes, né, memórias, textos meus que eu declamo lá, mas está bem bonitinho. Depois vocês passam lá para ouvir também. Bem bonito, Luciana. Luciana está sendo modesta, está bem bonito, vale a pena, você vai ver como ela falou, textos maravilhosos, temas importantes, e com essa voz linda da Luciana. Então, ó, não perca, vale a pena demais o podcast da Luciana, viu? A Leninha escreveu aqui, maravilhosa, assina embaixo, Leninha, e parabéns pelo seu trabalho, viu, Leninha? Legal. A Esther Alcântara, que é escritora, entrou aqui também, seja bem-vinda, Esther. Então, como eu estava falando, nossa live vai estar quarta-feira, a partir das 10 horas lá no YouTube, né? Tudo direitinho para a nossa Natália poder assistir. E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui nessa live. Aqui você tem um público que assiste depois, viu, Luciana? Você tem um público que assiste depois, gravado. É muito legal. Então, siga a Luciana, corre atrás. Não, e eu vou mandar para muita gente. Nossa, eu vou mandar. Você vai ver, muita gente vai assistir depois e vai elogiar, né? Vai falar, foi legal. Isso mesmo. E quinta-feira é com a Leninha lá na Arte Impressa, a gente inaugurando, né? Fazendo o lançamento virtual do livro, né? Oficialmente pela editora. E no dia 22, lá na doceria, na espetacular doceria aqui em Belo Horizonte, né? Eu espero vocês para buscar o livro, ou quem quiser comprar o livro ainda dá tempo, né? Que legal, Luciana. Que horas mesmo de quinta-feira? Vai ser de 10 da manhã às 14 horas. Ah, não, a live da Leninha vai ser às 19 horas. A live que legal, 19 horas. A live vai ser dia 13 às 19 horas. Dá para você assistir um cadinho, depois você vai para outra live, né? Dá para assistir a live com o maior prazer, depois que puder assistir a minha. Agora o lançamento do livro... Não, o lançamento do livro vai ser... Ela colocou 19 horas, isso. Vai ser dia 13/7, 19 horas, na Arte Impressa Editora. E o lançamento vai ser dia 22, no sábado, de 10 da manhã às 14 horas, na Patisserie, né, que fala na doceria, no Santa Efigênia, né, que todo mundo conhece, já espetacular doceria aqui em Belo Horizonte, é só procurar no Instagram, espetacular, _ doceria. E aí tem o endereço lá certinho. Eu estou colocando os convites também no meu Instagram, né, mandando pelo WhatsApp e tudo, porque aí, né, quem animar, quem ainda não comprou, né, pode me procurar pelo WhatsApp, pelo inbox aqui do Instagram. A gente está animado de vender tudo, de ajudar mesmo. Legal, Luciana. A Cleide Viana Souza escreveu que eu já tive a honra de ler. Que legal, Cleide. Cleide de São
Paulo também já recebeu o livro, grande amiga, grande incentivadora, e ela é uma leitora assim, voraz, ela é uma pessoa ela tem uma leitura crítica, eu acho muito importante, e ela foi uma das que me mandou assim, elogios do livro, que realmente gostou muito da história, me mandou foto com o livro, eu fiquei toda feliz. Obrigada, viu, Cleide? Obrigada. Vai ser linda a próxima live, o lançamento, vai ser tudo lindo. Legal, que a gente merece. Pelo comentário, Né? Cleide. Depois das intempéries, né? Porque a vida é altos e baixos mesmo, né? A gente tem que saber lidar com isso. Mas eu agora quero viver o presente, né? E ser grata e viver esse momento com muita plenitude e felicidade mesmo, porque esse livro me deixou muito feliz, assim, é mais uma realização. A gente, como autor, quando nasce um livro, a gente realmente abraça aquele filho, o livro, assim, e é uma emoção muito... É indescritível, né? Quem faz o primeiro livro sente essa dor do parto, assim, mas é um parto mais legal. Que legal, Luciana. A Leni escreve aqui, vai ser lindo. Tenho certeza disso, Leninha, vai ser lindo. Então, ó, se puder, sigam ela é um astral, viu? Você vai amar o astral dela. Eu nunca vi uma pessoa tão legal, tão pra cima. Ela é a irmã dela. E a irmã dela, vou fazer propaganda aqui, a irmã dela, escritora. O livro dela virou um filme nacional, tá? Vai ser lançado pela a Giovanna Antonelli, tá? Aquela global. O livro dela virou filme, vai ser lançado em setembro agora, Apaixonada aos 40. Vale a pena você entrevistar a irmã dela, é Cris. Viu? Cris Fontes. Ah, que legal. Cris Fontes. Vou adorar entrevistar a Cris. Não, e ela tem cada romance maravilhoso, cada livro dessa grossura, daquelas que escrevem muito mesmo, e para valer. Então, você já pode botar na lista aí, que é uma grande escritora. Imagina, uma escritora mineira, que o livro virou filme nacional, que bacana. Isso aí eu tô te dando em primeira mão, hein? Vai estar em tudo que é noticiário aí, você vai ver. Se bobear, a Cris vai estar lá na Ana Maria Braga primeiro que eu, mas tudo bem, ela merece. Entendeu? Aí depois ela me puxa, vem cá, Lu, vou te apresentar a Ana também, né? Porque eu tô doida pra ver ela lá na Globo. E ela escreve muito bem. E elas têm um astral maravilhoso, assim, são duas irmãs, uma editora, a outra escritora. A editora, igual eu te falei, aqui de Minas, mas muito legal. E ela tem autores do Brasil todo, do Acre, do Norte, você é do Amazonas, né? A sua família, não é isso? Do Amazonas? Quem? Você falou. Você tem tios do Amazonas? Não tem no Amazonas, não tem não. Tem parente eu entendi. No Amazonas. Eu entendi que você tinha minha amiga lá do Amazonas. A minha amiga, a Maria Luísa. A Maria Luísa? E tem a Silvia Grijó. Então é isso. Você é de Santa Catarina, né? Tua família é todas aí. Mas eu falei que ela vai arrebentar a boca do balão, assim, como editora e como escritora. Já estão arrebentando, mas a qualidade do livro delas é maravilhoso. Eu tiro o chapéu. Eu estou muito satisfeita como autora. Isso que é importante ouvir, né? Estou curioso para conhecer a Leninha, a Cris, entrevistar. Imagina, vai ser um prazer. Já faz os contatos e passa tudo. Que bom. E ela tem autoras maravilhosas lá também, da editora. Que legal. Livros muito potentes. Muito potentes. Parabéns, Leninha. A Leninha falou que eu te amo, Lu. Que legal, Leninha. Mas aqui, olha que coisa mais linda. Uma autora, uma editora, nos conhecemos há pouco tempo, mas a conexão foi tão forte, foi tão bonito para nascer esse livro, que além do profissional, né, do que foi pago e tudo, criou-se um laço de amizade, de família, sabe? Eu gostei do trabalho dela, tão assim, da editora, e dela também, né? Porque eu acho que o ser humano também, às vezes ele tem que aparecer, né? Não é só aquela coisa, né? E eu me senti acolhida, sabe? Isso foi tão importante nesse período agora, né? Da cura do câncer e tudo. Então, valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. Eu acho que eu escolhi certo. A Renata Saturno, a Arte Impressa Editora, você como meu amigo. E que os catarinenses aí conheçam mais o meu livro, viu, gente? Pode procurar. Ainda tenho Para Além do Meu Olhar para vender ainda, para vocês conhecerem. E vão vir mais livros aí, se Deus quiser.
tá? Fica com Deus. Eu falo demais. Não, imagina, só para terminar assim, então, sigam a Luciana, procure comprar o livro da Luciana, porque a Luciana é fantástica. Comprei um podcast dela, ela é fantástica, viu? E para quem está me conhecendo hoje, quiser me seguir, vai ser uma honra ter minha companhia aqui nas redes sociais, viu? E, Luciana, quero te agradecer por uma live maravilhosa. Adorei conversar com você, adorei te ver assim feliz. Eu queria estar com vinho, mas eu estou com a água, já melhorei. Tchim. Obrigado por tudo, Luciana. Amei essa live, amei conversar com você. Fiquei muito feliz de te ver assim, sorrindo, bem, viu? E tenho certeza, o seu trabalho é lindo, continue escrevendo, porque você é espetacular, viu, minha amiga? Obrigada. Continue assim com esse trabalho lindo. Um brinde a você, um brinde a nossa homenageada do dia, Ítala Silva, um brinde a Luciana Aquino, continue escrevendo. Conte sempre com esse amigo, viu? Você tem um amigo aqui. Obrigada, meu amigo. Saúde para nós. Saúde, viu? Saúde. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Até a semana que vem com mais Essas Mulheres. Tchau. Beijo. Tchau.